Eu vou trazer uma mensagem hoje baseada em Lucas 7, de 11 a 17. Vou compartilhar na tela aí o texto com vocês. Deu errado. Ih, rapaz, me perdi completamente aqui. Vocês me desculpem aí a enrolação com a tecnologia. Agora foi, finalmente. Então, meus queridos, Lucas 7, de 11 a 17. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou no caixão, e os que o levavam pararam e disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou-o à sua mãe. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então, queridos, a ressurreição do filho da viúva de Naim, né? É um texto conhecido, é uma ressurreição que ocorre na frente de todo mundo, né? A ressurreição da filha de Jairo aconteceu na casa daquele homem e Jesus não deixou ninguém entrar, a não ser o pai, a mãe e os três discípulos, Pedro, Tiago e João. Mas neste caso aqui, não. Jesus vinha viajando de Cafarnaum, ele tinha lá feito curas, milagres, né? E ele vinha nessa viagem, não não eram cidades muito próximas para quem fazia uma viagem a pé, cerca de 50 e tantos ou 60 quilômetros. Então, mas o texto diz que vinha uma multidão com ele, de discípulos, né? E pessoas que estavam seguindo. E quando ele chegou perto da cidade de Naim, estava saindo da cidade o enterro, né, o caixão do filho da viúva, e junto tinha uma multidão também. Então,
saía o féretro, né? aquela marcha, né? fúnebre, aquele lamento, aquela dor. E a gente pode imaginar o contraste dos dois grupos. O grupo que vinha com Jesus, eles vinham de um avivamento, eles vinham de uma festa, eles vinham de milagres sucessivos, de coisas lindas que Jesus vinha fazendo. Ele tinha lá naquela região de Cafarnaum pregado o Sermão do Monte. Então ali havia alegria, havia esperança, havia gozo, a presença de Deus estava naquele ambiente. O ambiente era de celebração. Já naquela multidão que vinha da cidade de Naim, estava saindo da cidade, nos portões da cidade, era uma cidade grande, naquela época as cidades maiores tinham muros, né? Então, o povo saindo da cidade para enterrar o filho da viúva. Então, aquele impacto das duas multidões, da diferença do clima, o povo que saía de Naim estava triste. E era uma mulher viúva e ela estava perdendo o seu único filho. O texto diz que Jesus, olhando para a mulher, ele sentiu compaixão, né? Então, quando você olha para um grupo assim, num caso, num grupo como essa multidão, né, que está carregando um caixão, aquele caixão é a primeira coisa que se destaca, né? Aquelas pessoas carregando no ombro aquele caixão, ou levando assim do lado. Então, o que está acontecendo? Que grupo é esse? Se trata de um enterro. Então, tem gente lamentando e tal. Aí a outra coisa, quando você olha, imaginando, né? Você procura quem são as pessoas mais próximas, né? Quem seria a família? Então, Jesus olhou e viu aquela mulher que havia acabado de perder o seu filho, e ela já tinha passado por uma perda um tempo antes. Ela era viúva e só tinha aquele filho. Então, Jesus se comoveu. E a gente pode pensar assim, houve como que um encontro dessas duas multidões. Essas duas multidões se esbarraram, se encontraram. E Jesus se adiantou e tocou no caixão. Então, as duas multidões se tornaram uma multidão só. E as pessoas que estavam levando o caixão pararam e ficou todo mundo naquela expectativa. Se demorou 30, 40 segundos, 1 minuto, não sei, mas aquele foi um momento, né? Espera aí, o cara chega e para. Nós estávamos indo numa direção, ele chega e para, e ele toca e todo mundo para, e todos olham. Imagina, a atenção de todos se voltou para ele, o Mestre, o Cristo, o Messias. E aí eu fico pensando, naqueles 30, 40 segundos, naquele minuto, as pessoas devem ter pensado no coração o que vai acontecer. Outros podem ter pensado, imagina esse homem parar o enterro, não se faz isso. Outros, o que esse cara quer? Ele vai pregar aqui no meio? Ele vai trazer uma mensagem inconveniente?
Muitos pensamentos diferentes podem ter surgido ali. Mas eu imagino, como a morte é alguma coisa muito forte para nós, e ela é irreversível, e a morte é o fim, né? A morte, ela é avassaladora, ela atravessa, ela achata, né? Todo mundo num padrão só, rico, pobre, feio, bonito, sábio, tolo, todo mundo é achatado nessa condição humana de mortal. A morte coloca todo mundo no mesmo lugar, no mesmo nível. E é para lá que todos nós iremos. Salvo se Jesus não voltar enquanto estivermos vivos. Mas uma geração vem, a outra vai, né? Então nós iremos. E aí, aquele momento, né, Salomão diz, é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa. Porque na casa onde há luto, os vivos aplicam ao seu coração o fim de todos os homens. Ou seja, quando a pessoa vai num enterro, ela pensa, um dia vai ser fulano, um dia vai ser Beltrano, um dia vai ser meu pai, minha mãe, um dia vai ser meu marido, um dia vai ser minha esposa, um dia vai ser eu. Um dia vai ser o dia da minha morte. Só que as pessoas não ficam pensando muito nisso, né? Ninguém gosta de pensar nisso, né? A gente quer ir para o céu, mas para ir para o céu tem que atravessar por essa passagem da morte, né? E a maioria das pessoas que querem ir para o céu não quer fazer essa travessia. Mas é real. E ali estava Jesus, aquelas duas multidões que se tornaram uma só, e aqueles homens que carregavam o caixão parados, e Jesus se dirigiu ao jovem. E ele disse, jovem, a ti te digo, levanta-te. E aquele rapaz se sentou e começou a falar. E Jesus deu a mão para ele e o entregou à mãe dele. Logo assim que Jesus se aproximou da mulher, ele se moveu de compaixão por ela e ele disse para ela, não chores. Não chores. E agora, o ato dele, o milagre, fez aquela multidão explodir em espanto, em louvor, em adoração, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Então, amados, aquela multidão que ia numa direção, que ia para o cemitério, que ia para fazer aquele ritual de sepultamento e de despedida, de choro, de lamento, se transformou numa celebração, numa festa, porque Jesus fez um milagre, uma coisa sobrenatural, maravilhosa, espantosa. Ninguém poderia imaginar uma coisa daquele tamanho, daquela dimensão. E o desdobramento daquilo diz que a fama dele correu. As pessoas saíram dali falando, olha, Jesus de Nazaré ressuscitou um rapaz. Eu estava lá, eu vi.
E a gente tem conversado aqui, tem falado com vocês, né, sobre o mover de Deus na igreja. Muitas vezes a gente olha para as mazelas da igreja, a gente conhece problemas de líderes, problemas de pessoas da igreja, separação, ódio, fofoca, briga, problemas financeiros, crente que dá trambique. A gente vê tanta mazela na igreja que às vezes tem gente hoje em dia que ficou escandalizado e diz: eu não vou mais participar de igreja. Eu não vou mais participar. Porque a igreja é uma multidão de problemas, é o ajuntamento de gente complicada. Pois eu digo, é verdade, a igreja é um hospital, é um pronto-socorro, a igreja é um lugar que se adora a Deus, mas tem muita gente complicada e gente que busca ajuda. E além dessas questões humanas, porque o ser humano é complicado, o mal, ele semeia o joio no meio do trigo. O mal também semeia perturbação. Por quê? As coisas podem dar certo lá, no pagode, lá no clube, podem dar certo lá na faculdade. Não precisa ter problema lá para os interesses das trevas. Pode dar certo lá na praia, lá, em vários lugares, mas na igreja tem que dar errado. Então, na igreja, se tem alguma coisa para agir, para fazer o mundo espiritual das trevas, vai agir para perturbar. E aí as pessoas ficam desanimadas. Mas eu quero dizer para vocês, nós estamos nos últimos dias. Toda essa situação da pandemia, por exemplo, mostra como o mundo está se preparando. O mundo está se preparando para perseguição, o mundo está se preparando para controle, para domínio, um governo mundial. As pessoas vão desejar um governante mundial. Todo o mundo político começa a desejar isso e os grandes bilionários do mundo desejam isso. O globalismo é a ideia a partir da globalização, que é aquela conexão de tudo e de todos através da internet. O globalismo já é essa conexão política. Então, todos os grandes bilionários das high-techs, né, das big techs, das grandes empresas, desejam um governante mundial. O mundo está se preparando para isso. Mas eu quero dizer para vocês assim, o Senhor está fazendo uma obra na igreja. O Senhor está fazendo uma obra que não vai para a mídia. É uma obra na mente e no coração daqueles que no meio do sofrimento, que no meio da pandemia, no meio às perdas na sua família, no meio da sua dor, no meio dos temores, se voltaram para Deus e resolveram buscar o Senhor em primeiro lugar. Não é pouca gente, não. Não está numa só congregação, mas em toda a terra, homens e mulheres de Deus resolveram buscar a Jesus, buscar a face do Senhor. Resolveram orar. O povo tem orado mais. E isso está gerando, promovendo um mover de Deus. Deus está trabalhando no coração e na mente de milhares, de milhões de cristãos, aplainando o caminho do Senhor, da soberania do Senhor. E eu creio que virá aquele dia
do grande avivamento, o dia das águias, né? Eu já preguei sobre isso, que homens e mulheres de Deus vão subir a montanha da santidade, vão sair do vale do dia a dia, e vão subir a montanha da maturidade, da fé, e ao subir vão alcançar asas, como diz Isaías 40. Voarão com asas como águias. E homens e mulheres de Deus, águias no mundo inteiro, um dia vão voar. Esse voo, nessa sincronia celestial, em que o Senhor vai mandar o mover do céu. E essas águias vão estar numa sintonia do Espírito, em obediência ao Pai, na unção do Filho, no poder do Espírito. E este mover vai descer, o céu vai descer na terra. O céu vai visitar a terra. E neste dia cumprir-se-á a palavra de Jesus, que até hoje nós não vimos ela ser cumprida completamente, claramente, na história da igreja. Aqueles que creem em mim, obras maiores do que estas que eu faço, farão. Obras maiores do que aquelas que Jesus fez. Que obras que ele fez? Ressuscitou mortos. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Aquela mulher viúva agora estava desfilhada, sozinha no mundo, sem marido e sem filho. E Jesus foi lá, tocou no caixão e disse para o jovem: levanta-te. E deu a mão para aquele jovem e entregou ele à mãe. Aqui, seu filho. Aquela mulher que ia voltar para casa chorando, lamentando, se arrastando, sendo ajudada a caminhar pelas amigas, pelas vizinhas, pelos parentes, voltou junto com aquela multidão, pulando, cantando, louvando a Deus, olhando para o filho, passando a mão no rosto do filho. É o meu filho, Jesus o ressuscitou. Obras maiores do que estas. Como pode ser, pastor? Coisas maiores do que aquelas que Jesus fez acontecerão? Acontecerão. Acontecerão. O que pode ser maior do que isso? Ressurreição de duas pessoas ao mesmo tempo. O pai e o filho, a mãe e o filho, a família se acidentou, sei lá, morreu de Covid e no culto fúnebre ressuscitar dois ao mesmo tempo. Já viu isso? Na Bíblia não tem nenhuma vez que conta isso. Então, queridos, obras maiores do que aquelas que Jesus fez acontecerão na igreja. Quer dizer que vai haver um grande avivamento? Vai haver um grande avivamento. Em toda a terra. Em toda a terra. E eu quero dizer mais. Eu creio que esse avivamento vai começar no Brasil. Vai começar no Brasil. E esse mover de Deus na mente e nos corações da igreja, do seu povo, esse mover no subterrâneo, no esconderijo dos corações, já começou. Esse tratamento de Deus, essa obra de Deus, preparando águias, homens e mulheres na unção e no poder do Espírito Santo, já começou. Deus está fazendo isso, não só aqui no Brasil, mas em toda a terra. No meio dessa pressão, desse estresse mais alto, da pandemia, o povo de Deus resolveu orar, resolveu buscar, resolveu se aproximar mais do Senhor. E Deus está tratando, e Deus está fazendo essa obra. E Deus está preparando
preparando a gente, preparando um povo, como diz lá em Isaías 40, preparando um povo bem disposto. Deus está preparando. E vai fazer. Como Jesus disse para Marta, se creres, verás a glória de Deus. Também foi uma situação de ressurreição, e nesta a ressurreição também foi na frente de uma multidão, e no caso de Lázaro, ele já estava morto há 4 dias. E quando Jesus disse isso para Marta, ela disse, eu creio, Senhor, que Lázaro ressuscitará na ressurreição do último dia. O pensamento de Marta estava certo, a doutrina de Marta estava certa, porque haverá uma ressurreição do último dia. Mas ali diante dela estava o Filho do Homem. Ali diante dela estava o Filho de Deus, o Cristo, o Messias, aquele que disse de si mesmo, eu sou a ressurreição e a vida. E aí Jesus prosseguiu lá, mandou tirar a pedra e Marta contestou, mas mestre, já fazem 4 dias. O defunto já cheira mal. E as pessoas obedeceram a Jesus e retiraram a pedra, e Jesus clamou, Lázaro! Ouvi uma música no inglês, em que o cara contava essa história da ressurreição de Lázaro. Só que ele começa contando a história lá no céu, assim, Lázaro estava lá no bem bom, no céu, e daqui a pouquinho ele ouve uma voz, é a voz de Jesus, chamando ele. E ele tem que voltar para o seu corpo. E ressuscita. Jesus é a ressurreição e a vida. O impossível para os homens é possível para Deus. Aquilo que é impossível para você, para mim, para nós, é possível para Deus. E este mover de Deus, este tratamento de Deus preparando a gente para ser águia, para subir às alturas, para trazer o reino, para trazer os milagres, para tomar parte desse agir de Deus, passa por um tratamento de Deus no nosso interior, na nossa incredulidade. Jesus subiu ao monte com Pedro, Tiago e João. E lá a glória de Deus se manifestou. E apareceram Moisés e Elias, e conversava com eles, com Jesus. E quando eles desceram daquele monte, Jesus falou para eles, os 3, Pedro, Tiago e João, vocês não falem nada até que o Filho do Homem ressuscite. E quando eles chegaram no vale, tinha uma multidão, um homem com o filho endemoniado, tinha trazido para os discípulos curar, libertar, e os discípulos não puderam, aquele homem sofrendo, desesperado, aquela perturbação, o demônio jogava ele na água, jogava no fogo, aquele sofrimento horroroso. E esse pai se adiantou, disse para Jesus, mestre, eu trouxe esse meu filho para os teus discípulos, eles não puderam fazer nada. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. Jesus disse para o homem, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem replicou, eu creio, Senhor, ajuda-me
na minha incredulidade. Quando Jesus encontrou com esta multidão, quando Jesus ouviu a fala desse homem, eu vim trazer meu filho para os teus discípulos, e eles não puderam fazer nada. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando terei que vos suportar? Até quando estarei convosco? Então, neste preparo de Deus para nós, neste tratamento de Deus com o seu povo, para levar a gente a esse milagre, esse avivamento, transformar a nossa multidão de lamento, de doença, de enfermidade, de problema, numa multidão que celebra, que adora, que louva, que não vai ser um milagre ou outro, não vai ser um atrás do outro. Obras maiores. Para Deus nos levar a essa condição, levar o seu povo a essa condição, nós temos que ouvir esse lamento de Jesus, essa exclamação: multidão incrédula e perversa, geração incrédula e perversa. Precisamos admitir que fazemos parte desta geração. Precisamos admitir que a incredulidade, muitas vezes, domina a nossa mente e o nosso coração, na vida de crentes que somos. Somos crentes? Sim, somos crentes. Cremos em Jesus como único e suficiente Salvador? Sim, cremos. Sabemos que Ele é Deus? Sabemos que Ele é Deus. Que Ele cura, salva, santifica, ressuscita mortos? Sim. Mas cadê a prática disso? Quando Jesus parou aquele esquife, parou aquele caixão, e a multidão deve ter ficado espantada, num momento de expectativa, que eu fiz esse exercício aí de viajar na maionese, o que cada um poderia estar pensando naqueles 30, 40, 50 segundos? O que esse cara vai fazer? O que ele vai falar? Estamos diante de uma situação irreversível, estamos diante da morte, não tem jeito. Então, quando Jesus parou aquele caixão, a incredulidade das pessoas estava ali. Quando Jesus chegou naquela multidão descendo do monte da transfiguração, que ele lamenta, ó geração incrédula e perversa, ele não estava falando aquilo dos fariseus que estavam ali apenas. Ele não estava falando aquilo apenas daquele pai desesperado, cansado, com tanta doença, com tanto sofrimento com aquele filho que nada resolvia. Ele estava falando dos discípulos também. Então, para a gente subir o monte, alcançar essa conexão, a gente precisa enxergar a nossa incredulidade. A gente precisa enxergar como que nosso pensamento lógico, nossa doutrina, nossa teologia se acomodou com a nossa incredulidade, a limitação, o dia a dia. Eu não quero ficar um crente fanático, achando que o milagre vai acontecer em tudo, então eu preciso ter bom senso. Claro, eu quero ter bom senso. Mas quando vier a se mover de Deus, o bom senso nunca mais vai se aliar à incredulidade. Mas hoje, às vezes, o nosso bom senso que devemos ter está
refém, está debaixo de um pensamento, de uma acomodação ligada à incredulidade. Que Deus abençoe a sua vida. Que Ele desafie você a crer no meio da sua luta, da sua dor, das dificuldades que você tem passado, na sua batalha para subir o monte da comunhão, para crescer com Deus. Ele ajude você a enfrentar a sua incredulidade e dela arrepender-se e ativar a sua fé e esperar o milagre. Deseje o milagre, espere o milagre, busque o milagre. Talvez você esteja como aquele pai, cansado. Eu trouxe o meu filho para os teus discípulos e eles não puderam fazer nada. Mas, como aquele homem, ele disse: eu creio, Senhor. Ajuda-me na minha incredulidade. Nós cremos e nós queremos e nós vamos buscar e vamos nos unir ao Senhor nessa busca. E Ele vai nos ajudar. Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. Amém. Amém.